Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar uma aula agora tratando sobre PCP. Sabe que é uma matéria importante para os cursos de engenharia, principalmente engenharia de produção, certo? Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande nessa matéria. Toda vez que nós fazemos as provas do ENAD, que a gente corrige junto com vocês, a gente percebe que existem alguns erros desnecessários do que nós chamamos de falta de atenção. Por isso, é importante prestar atenção a essas dicas que a gente vai tratar agora. Estão vendo essa tela? Ela trata uma visão geral das atividades do PCP, Planejamento, Controle de Produção. Esse é o significado dessa sigla. Observe que o fluxo ele se inicia no plano de capacidade. Então, tem plano de capacidade, plano de materiais, e isso quer dizer, a pergunta que a gente pode fazer é, esses recursos, planejamento de recursos, como é que é feito esse processo? Então, observe que o fluxo ele vai tratar do que nós estamos fazendo em relação ao que está sendo feito dentro da fábrica, produção interna, e o que a gente está fazendo fora da fábrica, aquela produção que você contrata alguém e você precisa comprar. Então, a programação vai te levar à ordem de compra, já que eu preciso comprar materiais, então matéria-primas. As matérias-primas podem ser produzidas pela própria empresa, como também, na maioria das vezes, são necessários comprar, certo? A partir daí você tem uma ordem de produção. Essa ordem de produção, ela vai determinar a produção que você precisa. Então, a produção para o estoque. Professor, existe estoque? Não, meu filho, não existe estoque. Mas precisamos ter o necessário para uma determinada produção, para um determinado período pelo qual a fábrica, a empresa precisa produzir para entregar aquele produto. E aí entra essa visão do PCP. A visão do PCP ela vai estar atrelada, vamos ver mais adiante, ao PMP, que é o Plano Mestre de Produção. Observe que nesse ponto você vai ver que o fluxo te traz o quê? Estoque para cumprir a demanda prevista. Então veja que o fluxo diz estoque para cumprir a demanda prevista. O que é demanda? Demanda é a necessidade das pessoas com um determinado produto no mercado. Então a empresa normalmente ela tem que ofertar. Então se ela está ofertando, então vamos saber qual é a demanda que nós temos em relação a esse produto. Uma vez que você sabe a demanda, então essa demanda é chamada de demanda prevista. A demanda prevista ela vai lhe determinar a relação de materiais ou a lista de materiais que você precisar ou usar para que você possa produzir o seu produto. E a partir daí você vai fazer todo o processo de inventário, todo o processo de programação. E o fluxo você vai perceber que ele pode estar iniciando e terminando sempre nesse processo do que você tem a nível de capacidade. Mais uma vez nós vamos tratar sobre um fluxo. Observe que aqui ele entra com o planejamento estratégico de produção. O planejamento estratégico de produção ele está vinculado diretamente ao plano de controle de produção, porque observem que esse planejamento ele trata justamente da visão de cima. Então, quando você analisa um plano mestre de produção, você está olhando a visão estratégica daquele que tem recursos, daquele que tem a parte financeira, a parte que ele disponibiliza para poder fazer a produção desse determinado produto. Então, uma vez que você tem esse planejamento estratégico, observe que o fluxo vai te levar a uma leitura lateral, onde você tem um departamento de marketing, você tem a previsão de vendas e o pedido em carteira. E se você pegar e trazer isso para o PMP, que é o Plano Mestre de Produção, aí você começa a perceber a importância que nós temos quando nós tratamos da marketing, comercial, financeiro, que é o que regula o gasto em relação ao que o marketing precisa, o que a produção precisa produzir para entregar a oferta desse produto ao cliente, que é a demanda. E aí perceba que nesse controle você tem o quê? O pedido em carteira. O pedido em carteira significa a confirmação que você tem um produto para ser entregue a uma determinada comunidade, a uma determinada área de comercial. E aí então você vai iniciar todo esse processo. Planejamento mestre de produção. Olha o fluxo ali, ele mostrando
a setinha, o Plano Mestre de Produção, PMP. Nesse PMP, o que é que eu vou fazer? Eu vou então agora começar a identificar essas necessidades. Observe que do lado direito você tem uma setinha que ela te leva a 3 pontos diferentes. Em cima, planejamento estratégico, no meio, planejamento mestre de produção e na última, programação de produção, administração dos estoques, sequenciamento, emissão e liberação de ordens. Isso é importante, professor? Claro que é importante, porque é a partir daí que você começa a entender como você identifica uma questão quando você responde uma prova do ENAD. E aí, acompanhamento e controle de produção, uma avaliação de desempenho. Por que eu preciso ter avaliação de desempenho? Muito simples. Toda vez que nós trabalhamos com bateladas, são lotes, tamanho de lotes, lembre-se que você trabalha com rendimento. Rendimento significa quanto eu tenho de retorno sobre determinada quantidade usada. Então vamos analisar isso a nível de percentual. Um lote para ter pureza, 99% de pureza, 96% de pureza, significa que de 100% que você usou, você está tendo uma perda de 4% se você teve uma pureza de 96%. Mas se você teve 99%, você teve apenas uma perda de 1%. Então você foi muito mais efetivo, muito mais eficiente naquilo que você produziu. E aí perceba que a partir daí você vai entrar nas ordens de compra, ordens de produção e as ordens de montagem. Perceba que cada uma vai te levar a um segmento. As ordens de compra significa que algumas matérias-primas precisam ser compradas. Então eu vou gerar o pedido de compra, que vai ter o fornecedor, que vai ter um prazo para entregar, e a partir daí vou ter que colocar esse produto em estoque para que eu possa atender a montagem ou a fabricação desse produto. Uma vez tudo isso concluindo, nós vamos entregar o produto ao cliente ou o produto ao mercado. O que significa então um plano mestre de produção? Bom, observe que esse plano mestre ele consiste em estabelecer um plano mestre de produção de produtos finais detalhado a médio prazo com base nas provisões de vendas a médio prazo e pedidos em carteiras, onde o plano de produção considera famílias de produtos, PMP, especifica itens finais, e nesta etapa o PCP deve analisar as necessidades de recursos produtivos possíveis de gargalos. Vamos entender isso que ficou um pouco confuso. Vejam que lá em cima tem um PMP. O PMP ele vai trabalhar com as necessidades de médio prazo, porque o PCP, que está vinculado ao planejamento estratégico, ele vai estar vinculado aos processos de longo prazo. Então, as decisões que demandam de mais análise, elas vão ser decididas lá em cima no planejamento estratégico junto com o PMP. E uma vez que você entra no PCP, vai ficar lá em cima das análises estratégicas do PCP. Mas quando você entra na parte de produção, na parte operacional, de médio prazo, de decisões mais rápidas, então o PMP ele vai agir, vai entrar, porque ele vai determinar as necessidades que nós temos sobre a compra de matérias-primas, sobre a execução das atividades, para que a gente possa ter em tempo real, em tempo necessário, os produtos que precisam ser entregues aos nossos clientes. Então, é por isso que nessa etapa, o PCP ele deve ser analisar as necessidades dos recursos produtivos possíveis em relação aos gargalos. Professor, o que é um gargalo? O gargalo é quando você pega um transporte coletivo e ele não sai do lugar. Um engarrafamento tremendo porque uma determinada obra está acontecendo em uma curva, em uma zona do trajeto que você precisa percorrer e ali só está passando um carro. Então, de uma pista que são 3 carros por vez, agora está passando um. Então, ali gerou um gargalo. No PCP, nós também temos esse processo que nós chamamos de gargalo. É onde você tem o travamento do processo, ou seja, você pode produzir bem no seu back-off, naquilo que você está fazendo atrás, mas você não tem eficiência no front-office porque a informação não está circulando. Então, um hotel, front-office é o atendimento, back-office é todo o serviço que você tem para que o cliente se sinta satisfeito no uso do restaurante, no uso da necessidade do quarto e assim sucessivamente. Ficou claro nesse ponto? Aqui um exercício simples. Veja que ele vai trazer justamente aquela necessidade que nós vimos sobre os componentes, sobre processo de produção, processo de compra.
mas aqui especificamente nós vamos detalhar uma necessidade de um produto. Então veja que a questão diz: determine a variedade de opções ao se trabalhar com produtos acabados e ao se trabalhar com componentes. 2. Caso exista uma demanda de 450 unidades para a próxima semana, determine a quantidade de componentes que farão parte do PMP. PMP significa que é um processo de produção de médio prazo, então é uma necessidade com prazo determinado para ser entregue. Veja que eu tenho então, no primeiro fluxo, produtos acabados, componente A, componente B, componente C. Produtos acabados, então na opção do componente A eu tenho ali 4 opções com valores entre parênteses definidos. No componente B eu tenho 2 opções do mesmo modo com valores definidos entre parênteses, e no componente C eu tenho 3 opções definidas. E o que é que acontece com isso? Veja que nesse segundo, como resposta do nosso trabalho, observe que se a pergunta ela pede para determinar produtos acabados e a demanda de unidades de produção para a próxima semana, o que é que eu preciso analisar? Produtos acabados, 4 vezes 2 vezes 3. No componente A, aluno, quantas opções nós temos? Não são 4? No componente B, aluno, quantas opções nós temos? Não são 2? E no componente 3 não são 3? Então, se eu multiplico 4 vezes 2 vezes 3, eu não vou ter 24 variedades de produtos acabados? E se eu tenho os componentes de cada produto, eu não tenho 4 mais 2 mais 3? Então eu tenho 9 variedades de produtos. Então, se eu respondo a primeira letra, eu vou te dar como opção em uma questão que possa aparecer as letras que surgirem. Para a primeira letra eu vou ter 24 variedades de produtos acabados e 9 variedades de componentes como resposta correta. Mas ele também coloca que caso exista uma demanda de 400 unidades para a próxima semana, qual a quantidade de componentes farão parte do PMP? Se eu tenho 450, então o componente A não existem 4 possibilidades de opções. Então 450 vezes ponto 10 na primeira opção, 450 vezes ponto 30 na segunda, sucessivamente você vai tendo isso em relação a todos os 3 componentes, e no final você vai ter as quantidades que você tem em relação a essas necessidades que você busca. Aqui você pode ter uma infinidade de respostas em relação à pergunta. Ele pode dizer: quantas unidades somam componente A? Ou quantas unidades somam componente B ou o C? Então, lembre-se que a letra da resposta que você tiver, ela vai ter que estar sempre atrelada ao que a pergunta lhe faz. Então, preste muita atenção no conteúdo da pergunta. As perguntas do ENAD nos conduzem ao erro por uma falta de atenção. Se você presta atenção na sua leitura, lembre-se que o ENAD tem um miolo podre de informações desnecessárias, que é para confundir justamente o aluno que não está atento, que não está preparado à questão. Então, essa é uma questão simples de ser resolvida, não tem muito cálculo, não tem muita complexidade, mas acomete ou leva os alunos a errar muitas vezes justamente por não dar atenção ou a interpretação adequada àquela questão que ele está lendo e buscar a resposta adequada dentro daquilo que ele está perguntando para que você encontre. Então, muitos somos 3 componentes, ou somos 2, ou soma tudo de uma vez e acaba errando, porque eles vão te levar a um erro, porque você vai achar justamente a resposta que você achou correta e na verdade não era, porque houve uma simples falta de interpretação. Boa sorte e sucesso naquilo que você está buscando, que eu tenho certeza que os mesmos objetivos que nós da instituição, do Centro Universitário Dom Pedro II, também estamos buscando.